As informações contidas nesse documentário e que foram declaradas pelo ex-cangaceiro Volta Seca ao jornalista Bélier Júnior, do Jornal Diário da Noite, em matéria que foi publicada entre os meses de dezembro de 1949 e janeiro de 1950, não condizem com a realidade, pois apresenta fatos inexistentes e fantasiosos que jamais existiram em todo o ciclo do cangaço lampiônico. Trago a matéria ao conhecimento geral apenas para efeito de curiosidade e espero contar com a compreensão de todos que sempre nos acompanham. Atenciosamente, Geraldo Antônio de Souza Júnior, criador e administrador do canal Cangaçologia. Como se forja um cangaceiro? Capítulo 19. SOS, a consciência coletiva. Volta Seca novamente apela por nosso intermédio para que seu caso seja solucionado. 20 anos de encarceramento, sem sentença alguma e mesmo sem crime. O delito que lhe atribuíam é ter ele, com a idade de 12 anos, esfaqueado 7 soldados depois de mortos pelos homens do bando de Lampião. Em reportagem anterior, Volta Seca afirmou que no dia do massacre ele estava completamente inutilizado, pois fora baleado no fígado, e fato esse de fácil constatação. Ele apela para a consciência pública interceder em seu favor neste caso. Está com 32 anos de idade, quase 20 de prisão, tendo a sua vida severamente castigada por um erro judiciário, também muito fácil de ser averiguado. Nós esperamos que o Conselho Penitenciário da Bahia, que tem como diretor a nobre figura de Estácio de Lima, uma das preciosas cabeças da Bahia, continue trabalhando como tem vindo até agora, pela libertação deste cangaceiro que morreu no Nascedouro. E novamente entregamos a palavra a Antônio dos Santos. Para falar a verdade, senhor Bélier Júnior, o senhor poderia ter acabado a reportagem aí, mas o senhor continua insistindo. O senhor quer saber alguma coisa sobre a vida de Sabino Gomes? Sabino Gomes era um cabra que, se Lampião não enfrentasse ele com a bravura e o sangue frio que o fez, acredito que ele teria se tornado o dono do sertão e o verdadeiro chefe do cangaço. A princípio, entre Lampião e Sabino Gomes, chegou a haver um certo entendimento. Mas o senhor sabe, valente não gosta de dar a vez ao outro. E os dois homens, à testa de um bando só, cada um tendo os seus afeiçoados, aquilo seria uma panelinha de conflitos. E foi essa ambição de conquistar o mando no sertão do Nordeste que levou Sabino Gomes à sepultura. Ele era um homem que tinha qualidades. Sabino Gomes era mau como Lampião. A vida humana para ele não tinha nenhum valor. Mas ele tinha seus rasgos de honestidade e admirava os homens valentes. Covarde para Sabino Gomes, ele votava um desprezo sem limites. Eu vou lhe contar um caso. O senhor, por isso, pode avaliar que espécie de caráter tinha o Sabino Gomes. Zé Favela mata o irmão de Sabino Gomes. Gregório Gomes caiu atravessado pelas balas de Zé Favela. Zé Favela não era cangaceiro, era um peão de uma fazenda. Quando a triste nova chegou aos ouvidos de Sabino Gomes, foi uma explosão no acampamento. Em menos de 6 dias, os cabras do cangaceiro localizaram a fazenda em que trabalhava o assassino de Gregório Gomes. No abrir e fechar de olhos, a casa foi cercada. Não havia condição de entrar ou sair ninguém, sem passar pela mira de qualquer fuzil dos cangaceiros. Os donos da fazenda ficaram apavorados quando viram a situação em que estavam. Julgaram que ia ser massacrados em massa. A esposa do fazendeiro abriu sem a menor relutância a porta ao primeiro golpe dado pela mão fechada de Sabino Gomes. O cangaceiro olhou todos os membros da família, silenciosos e paralisados pela apreensão. "Onde estão os homens?" rugiu Sabino Gomes. O fazendeiro adiantou-se e, cobrindo a mulher com seu próprio corpo, respondeu à pergunta de Sabino. "Os homens estão na faina, gente no engenho e outros no eito." O olhar de Sabino Gomes carregou-se ainda mais. Uma ligeira espuma borbulhava num dos cantos da sua boca. A mulher compreendeu que chegara ao fim dos seus. Avançou para Sabino Gomes, as mãos postas e suplicantes, os olhos marejados de lágrimas, e rogou:
Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, Sabino Gomes. Eu já sei o que vai acontecer com nós, mas nós não temos nada. Trabalhamos para viver, não temos dinheiro. Poupa nossa família, seu Sabino Gomes. Sabino olhou indiferente para a velha e a acalmou. Não quero nada contigo, velha, nem com os teus. Mostra-me onde está Zé Favela. Zé Favela? Perguntou a mulher vagamente, procurando lembrar alguém que tivesse esse nome e que ela conhecesse. Zé Favela? Não conheço nenhum homem com esse nome na fazenda, senhor Sabino. Sabino Gomes trovejou. Gaivota, passo bamboleante, fazendo cantar a roseta das esporas no chão rústico da sala, aproximou-se de Sabino Gomes. Tu viu o homem? Perguntou bruscamente o cangaceiro. Vi, patrão. Tava limpando o estrume do curral. Quando ouviu isso, Sabino Gomes sacudiu a velha pelo ombro e arremessou-a com violência para um canto da sala. A velha caiu chorando desesperadamente, ocultando as faces entre as mãos. Nesse instante, a indignação de Sabino Gomes alcançara o seu ponto alto. Aproximou-se do fazendeiro. 3 homens já tinham cano dos fuzis no peito, nas costas e nos flancos do fazendeiro. Os filhos e as filhas do casal estavam inteiramente subjugados pelo resto do bando. Eu, senhor Belê Júnior, conheci a fama desses homens que faziam parte do bando de Sabino Gomes. Eram tão ruins como os de Lampião. Quando criança, eu ouvia muito comentar a respeito da gente desse cangaceiro que foi degolado por Lampião. Portanto, qualquer movimento de reação naquela casa seria um motivo e a ordem de comando para o massacre. Sabino Gomes sacudiu a velha, segurando-a pelos cabelos no alto da cabeça. Velha, tu tá mentindo. Tu pode ser mulher e véia, não tem importância. Gente mentirosa pra mim não tem idade nem sexo. É gente mentirosa. Recrudesceram os prantos da velha. Não tô mentindo não, senhor Sabino Gomes. Aqui não trabalha gente com esse nome de Zé Favela. Então quem é que estava limpando o curral? Como é que se chama esse homem que está limpando o curral? E a velha, nesse momento, apontou alguém pela janela. Lá está ele. Lá vem ele sendo carregado pelos seus companheiros. Não é Zé Favela, o nome daquele homem é Romualdo. Gaivota teve um sorriso e observou. O cabra usa 2 nomes, chefe. Então o senhor usa um balaço para cada nome. Continua no próximo capítulo. E vocês, o que acham a respeito dessa história? Qual será o fim de Zé Favela? Continuem nos acompanhando. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.